Oi, gente, eu sou a Gi Eu sou a Mandy. Eu sou a Dani. e esse é mais um episódio do Projeto Story Art. Nós vamos falar hoje nesse episódio sobre indústria cultural. Só que para não ficar muito longo, a gente resolveu dividir ele em duas partes. Essa primeira parte a gente vai falar o que é indústria cultural, quando que surgiu esse conceito e entender um pouquinho mais. E também nós vamos começar a ver como que essa indústria cultural se manifesta no cinema. Então a gente vai falar um pouquinho sobre Hollywood e começar a falar sobre Disney. Vamos lá? Bom, gente, vamos lá, né? O que é esse conceito de indústria cultural, né? Ele foi desenvolvido pelo Adorno e pelo Horkheimer e ele se refere à ideia de produção de massa, que era comum nas fábricas e nas indústrias e que passou a ser adaptada para a produção artística. Então, é uma nova concepção do fazer artístico e da cultura, que começou a utilizar as técnicas do sistema capitalista. Dessa maneira, músicas, filmes, espetáculos e outras obras começaram a ser desenvolvidos sobre a lógica da produção de massa. Então, tem um pensamento dominante que passa a influenciar o mundo e como os artistas produzem e os telespectadores consomem essa cultura, né? Então, nesse conceito, um quadro ou uma música são reproduzidos de forma padronizada, mesmo que eles possuam estilos diferentes ou então conceitos diferentes por trás deles. Segundo os autores, né, o objetivo dessa indústria cultural é apenas o lucro e a manutenção do pensamento dominante, né? Então, é essa influência. A gente está consumindo um produto e, mesmo que inconscientemente, a gente está sendo influenciado por ele. Assim, a cultura passa a ser o que eles chamam de uma massa de manobra da população, que começa a ficar presa na ideologia dominante. Então, por exemplo, é aquilo, né? O que eles querem que a gente acredite, a gente vai acreditando, e se não surgir um expoente questionando isso ou outras formas de interpretar aquilo, a gente vai sendo meio que levado por essa influência, né? E isso que a Mandy estava comentando é bacana de pensar que uma das principais características da indústria cultural é o entretenimento. Então, a gente vai estar falando dessas três formas que acabam gerando um certo entretenimento. A gente coloca essas produções nessa categoria. Elas deixam de serem apenas arte e passam a ser uma arte de consumo, uma arte de entretenimento. E não necessariamente uma arte para ser apreciada, para ser vista com calma. Não, ela acaba sendo para fazer com que você fique o mais tempo possível preso ali. Pegando também um pouco do contexto histórico que o Adorno e o Horkheimer concluem nessa teoria, eles lançam esse conceito em 1940. Então, é em plena Segunda Guerra Mundial, quando então os Estados Unidos ele também começa a ter uma força, né, de se expandir, né, a sua influência se expandir para o resto do planeta. Então agora, como a gente vai falar do cinema de Hollywood, né, e de suas duas manifestações principais, que são a Disney e a Marvel, que é um braço da empresa Disney, é importante a gente falar que vem nesse contexto do século XX, com as novas tecnologias e com o expansionismo da influência dos Estados Unidos para o restante do mundo. Bom, gente, como a gente já comentou, essa questão da indústria cultural, ela surgiu a partir do conceito da Revolução Industrial, só que agora aplicando esses conceitos para as produções culturais, e ela foi cunhada pelo Adorno, né? Mas também teve um outro pensador do mesmo período do Adorno, que também estava refletindo sobre essa questão, só que não usando esse termo, que foi o Walter Benjamin, né? Eles tiveram trocas, os dois eram judeus e estavam vivendo ali no período de transição para a Segunda Guerra Mundial, só que eles tinham algumas questões em comuns, e tanto é que o Adorno pegou algumas
referências do Benjamin, né? Mas também fez críticas a ele. Então, eles tinham diferentes visões sobre uma mesma coisa, concordavam em outras, discordavam em outras, comum, né? Nessa questão da troca dos pensadores, né? Para o Adorno, tinha essa questão que essa indústria cultural era uma sujeição da racionalidade ao capitalismo, e que ele fala sobre isso na dialética do esclarecimento e tal, como a gente já comentou. Já para o Benjamin, ele fala num ensaio dele, a obra de arte na época da reprodutibilidade técnica, que a obra de arte ela sofre uma perda da áurea, e essa perda da áurea seria a perda da memória. Então, seria a gente consome as coisas numa velocidade tão rápida e sem refletir sobre aquilo que a gente não lembra. Então, por exemplo, num jornal, a gente vê aquela infinidade de notícias que antes a gente, para ter acesso àquele conhecimento, e se a gente fosse atrás, a gente precisaria da vida toda e a gente vê aquilo naquelas páginas, a gente acaba não lembrando. Então, por exemplo, se a pessoa perguntava, tipo, não sei o que é da notícia de ontem, você às vezes nem lembra o que aconteceu ontem, sabe? Por conta da quantidade de informações que você acaba tendo acesso. Então, ele fala que essa questão da repetição também, né, na obra de arte, essa coisa de nada se cria, tudo se copia, tudo é uma reformulação do que já foi feito, né? Então, ele fala que essa repetição é fruto dessa reprodutibilidade. E essa repetição, essa velocidade, ela acaba anestesiando o nosso aparelho sensorial, né? Que é essa coisa da perda da memória. E embora a gente tenha desenvolvido, por meio dessas revoluções, as tecnologias da informação, a gente não consegue absorver essas informações, justamente por conta dessa repetição e dessa velocidade. E nisso ele cunha dois termos dentro dessa reflexão dele, né? Que é a estetização da política e a politização da arte. E é justamente aí que o Adorno faz a crítica ao Benjamin, porque o Benjamin ele é mais maleável nessa visão, né, do que ele não chama de indústria cultural, né, porque isso foi o Adorno que chamou, mas ele tem essa coisa de ver os dois lados, enquanto para o Adorno aquilo é tipo maléfico em todos os sentidos, sabe? Então, na estetização da política, ele fala que é quando a arte se converte em mercadoria, né, e se revela como um instrumento de dominação, de controle, de alienação, que seria, né, nas palavras do Adorno, essa questão da indústria cultural. Já a politização da arte é o outro lado, né, que é quando a obra de arte, mesmo estando dentro desse sistema da reprodutibilidade, ela consegue resgatar essa áurea, né, promovendo um pensamento crítico. Então, é esse outro lado da arte que é o lado que a gente tenta promover, tenta resgatar, né, e tudo mais. E, pensando nisso, ele dá o exemplo da fotografia, né, porque, assim, depois a gente tem vários pensadores que falam sobre a fotografia nesse lugar de mímese, né, nessa reprodução fiel da realidade, que não é bem isso, né? Mas, por exemplo, uma fotografia. A gente pode ter aquilo que tira daquele momento e ela pode ser reproduzida várias vezes. E aquilo que a gente acaba vendo várias vezes acaba se tornando banal, acaba se tornando irrelevante, acaba não se tornando permanente na memória, de certa forma. E daí isso seria a perda da áurea da obra de arte, né? Só que, por exemplo, uma fotografia de um ente querido seu que você observa, ou então uma fotografia de memórias suas da infância. Aquilo traz um sentimento de nostalgia, mexe em uma coisa dentro de você, é uma coisa que resgata a sua memória. Então, por exemplo, seria uma analogia para esse resgate da áurea da obra de arte, sabe? Isso que vai além daquilo que passa batido todos os dias e que a gente já não se lembra no dia seguinte, sabe? Essa questão da retomada da memória e da marca que fica na nossa vida, assim, né?
trazendo um pouco assim para nossa realidade, a criança lá, ela vê, sei lá, não sei quantos TikToks por dia e vai passando lá e ela nem se lembra mais tipo, do que ela acabou de ver. Mas talvez tenha um lá no meio que, por alguma razão, marque ela, sabe? Não sei, trazendo assim. Mas, enfim, né? Voltando para o contexto dos autores, né? A gente tem que lembrar que eles estão falando de uma visão do século XX. Então, eles estão falando do jornal, da fotografia, do rádio, do cinema ali, do início da televisão. Então, imagina como a mente desses caras não ia explodir vivendo no dia de hoje, tipo, na era da internet, das mídias digitais, que tudo dura 15 segundos e que a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa para estar antenado das notícias. Tipo, isso ganhou uma escala quase imensurável, né? Se a gente para pensar nos dias de hoje, né? Essa questão da indústria cultural, que ganhou a televisão, que depois veio com a publicidade, né? Que já estava rolando lá na época desses pensadores com as publicidades de guerra e tal, mas que hoje faz parte do nosso dia a dia, assim, numa escala muito maior, né? Tanto é que, pensando assim no nosso recorte, né? Serviços de streaming, por exemplo, a Netflix. Só no mês de agosto, eles lançaram 64 produções. Em janeiro desse ano, eles já falaram que iam lançar um filme por semana durante o ano inteiro. Então, assim, é uma demanda assim, de produção muito grande. E a gente acha que a gente está escolhendo, mas no fundo a gente não está escolhendo, sabe? Porque tem toda uma pesquisa, um recorte. Pode falar, de. Não, é que eu acho louco esse negócio deles, tipo, pegando esse exemplo da Netflix, de que, ai, um filme por semana, a gente vai renovar o catálogo. Mas se a gente pega os filmes, eles são muito idênticos. Eles são literalmente idênticos. É assim, é literalmente fácil de classificar. Ai, é um filme adolescente. Ai, é um filme de terror. Ai, é um filme de comédia romântica. E é sempre mais ou menos a mesma história, assim. Eles ficam falando a cada vez mais, ai, a gente tá lançando um filme novo, a gente tá lançando um filme novo. Tem todo o negócio de criarem trilogias, né? Então, ai, novo filme, sei lá, Barraca do Beijo, mas acaba lançando, utilizando do mesmo nome, falando, ai, é uma nova história, e não sei o quê, e fica numa enrolação, que é a mesma história que você já viu em outros milhares de filmes que não necessariamente nem são da Netflix, são de outros estúdios, e você fica vendo aquilo, só que com novos nomes, com novos cenários e novas coisas, mas que na essência é a mesma coisa. É muito louco, assim, porque esse negócio de, estou lançando filmes novos, na verdade, não, são filmes iguais com roupagens diferentes. Sim, exatamente, né? Essa questão da repetição que eles falam, né? Que é vendido como algo novo, só que é algo que já existe. E que é algo que é passageiro, que não fica, por exemplo. Você sabe qual é mais ou menos o enredo daquela história, mas não é uma coisa que marca, assim, você. A não ser que você goste muito de determinado tipo de filme, daí você vê várias vezes e daí aquilo fica na sua memória, né? Mas não é uma coisa que o filme em si tem essa questão marcante como sendo uma obra, assim, uma grande obra. Meio que tudo vai se reciclando, sabe? E só que é engraçado porque a gente pensa, às vezes, tipo, eu vou estar saindo desse sistema se eu for ver, tipo, um determinado filme mais alternativo, assim, sendo que dentro da cena alternativa também tem as coisas que são produzidas para atingir esse tipo de público, sabe? Então, é muito louco, assim, pensar sobre isso. E o quanto a gente é influenciado por isso também, né? O cinema, ele tem uma frase que minha professora de História do Cinema fala para mim, que ela falava, gente, vocês têm que acordar, as imagens têm poder, tipo, a gente é seduzido pelas imagens que estão passando pela tela. E é engraçado, né, porque ela estava falando pra gente, né, que teve um aluno dela que queria fazer
a pesquisa dele sobre o filme do Pinóquio, né? E daí ela não é brasileira, tipo, ela não tinha contato com tanto contato assim com a Disney, né, com essas produções. E daí ela falou, que esse cara quer fazer um negócio do Pinóquio, que não sei o quê, tipo, retomando esse império que já está estabelecido, vamos falar sobre o que não está sendo falado e tal. E daí, beleza. E daí ela foi assistir o Pinóquio. E daí ela chegou pra gente e falou, gente, agora eu sei o porquê que vocês são tão encantados, tipo, olha só a coisa que esses caras fazem, tipo, é para prender a atenção mesmo, sabe? É para meio que hipnotizar mesmo e tirar você dessa realidade. Então, é uma coisa assim bem manipulada, sabe, para prender a gente nesse tipo de narrativa e tudo mais, que se a gente for analisar assim, né, como meio que como o Benjamin falava, dá para a gente tirar algumas coisas, né? Mas tendo essa noção, né, do que a gente está vendo não é algo inocente, sabe? Mas é bem interessante pensar sobre isso, né? Mas enfim, voltando, né? Como que essa influência começou, né? Quando que isso surgiu, né? Essa indústria hollywoodiana que foi se desenvolvendo, que gerou a Disney, depois a Marvel e que vem influenciando a gente, né? A gente pode pensar na palavra assim padrão, né? Que é essa repetição, esse padrão, e como que esse padrão chegou na gente. A gente pode pensar no American Way of Life, lá da Segunda Guerra, né? Depois da Segunda Guerra, o estilo de vida americano, a política da boa vizinhança que chegou para a gente aqui na era Vargas, e daí que esses produtos começaram a chegar para a gente, não só os produtos culturais, mas produtos mesmo, eletrodomésticos, carro, chiclete, tipo, tudo quanto é tipo de produto, né? Mas que, assim, atingia apenas uma parte da população, né? Porque isso é um outro debate, né? Se a gente parar para pensar, que a gente fala dessa questão dessa quantidade de conteúdo que a gente recebe, e tudo bem, a gente pensar na televisão é mais acessível, né? Porque hoje em dia a maioria das pessoas tem televisão e tal. Mas se a gente para pensar no índice de pessoas com acesso à internet dentro do Brasil, a gente está falando dentro de um contexto limitado de pessoas, né? Quem tem acesso a essa multiplicidade de conteúdos e que está ficando doido e correndo atrás desses conteúdos, sabe? São diferentes recortes para a gente pensar, né? Assim, a gente está falando sobre isso, mas eu acho que é importante pontuar essas discussões também, né? Mas enfim, né? American Way of Life, eles começaram a distribuir as coisas deles para tudo quanto é lugar, esse padrão de vida americano, a felicidade através do consumo. E como que eles vendiam isso, né? Através da publicidade e através do cinema também, né? E como que surgiu esse grande império hollywoodiano que a gente conhece, que dominou tudo, que a gente não vê cinema brasileiro, não vê cinema da América Latina, só vê cinema americano, né? Começou, vamos voltar bastante à fita, assim. Sabe o Thomas Edison, o cara da lâmpada? Então, Mas ele Thomas também tá no Edison. cinema, ele tava em tudo. Thomas Edison, o cara da lâmpada. Eu amei. enfim, o Thomas Edison, o cara da lâmpada, ele, em 1888, ele inventou um negócio que chamava cinetoscópio, que era tipo uma maquininha para você ver filmes, assim. Só que daí, em 1995, os irmãos Lumière, eles inventaram o cinematógrafo, que era tipo meio que parecido ali, mas já era um pouquinho mais desenvolvido, e daí eles ficaram conhecidos como os pais do cinema, né? E daí o cinema na França começou a se desenvolver e tal. Só que a gente está falando daquele cinema, assim, filmes curtinhos, sabe? Tipo, que era aqueles filmes, assim, tipo, 5 minutos. Tipo, uma coisa bem curtinha mesmo, né? Só que daí o Thomas Edison, ele ficou mordido, porque ele não ficou conhecido como o pai de cinema, que ficou conhecido eram os franceses, e daí ele não gostava muito dos caras e tal. E daí ele lançou essa MPPC, que era Motion Pictures Patents Company, que era uma companhia de patenteação do cinema, né?
e daí que era formada por outras empresas americanas e tal, sob o comando do Edison, né? E o que eles tinham? Eles tinham a patente das câmeras, dos filmes, da produção de rolos de filme, né? Então eles, tipo, meio que dominavam tudo, sabe? Patentearam tudo. E daí, se o cara queria produzir o filme, tinha que ir lá e pagar, tipo, ações. Uma coisa, assim, bem burocrática, assim, que eu não vou entrar tanto nos detalhes, porque não é tanto foco, né? Mas, daí, o que aconteceu, né? Tudo que você ia fazer, você tinha que ir lá e pagar para o Thomas Edison, porque ele patenteou tudo. E daí surgiram as produtoras independentes. E para não pagar as coisas que o Edison pedia, né, porque ele tinha patenteado tudo, elas começaram a fazer meio que cinemas itinerantes, né, que iam passando assim pela cidade e tal, para tentar fugir dessa questão burocrática. E depois eles decidiram sair de Nova York e ir para um lugar mais distante. E eles foram para Califórnia. Para onde que eles foram? Hollywood. E daí, lá em Hollywood, eles começaram a produzir os estúdios de cinema, né? E daí tem companhias que a gente conhece até hoje, como a Warner, a Universal, a Fox, a Columbia e outras empresas de cinema, né, que começaram a se desenvolver ali, né? E daí, enfim, assim surgiu Hollywood, né? E como que eles conseguiram uma escala tão grande, né? Eles produziam os filmes, mas eles tinham dificuldade para exportar os filmes, né? Só que eles tinham contatinhos na política, assim, foram conversando e tal, para exportar os filmes para a Europa. E em 1914 aconteceu a abertura do canal no Panamá. E com isso eles conseguiram uma rota que eles economizaram muito em transporte, que eles começaram a economizar nessa questão de levar os filmes mesmo. E com isso eles conseguiram investir mais nos filmes e produzir mais filmes. E outra coisa que impulsionou, né, esse desenvolvimento de Hollywood é que durante a Primeira Guerra ocorreu a falência de muitas empresas europeias. Então, só que eles precisavam dos filmes para meio que trazer entretenimento mesmo para a população, né? Eles estavam num contexto de depois de pós-guerra, né? Enfim, as empresas tinham falido na guerra e eles precisavam dos filmes e não tinha dinheiro para produzir. Eles falaram, vamos importar dos Estados Unidos, né? E daí foi a opção mais barata que eles tinham para trazer e eles começaram essa importação dos filmes americanos. E daí, nesse contexto, né, surgiram depois as vanguardas europeias, né, como contraponto, falando que os Estados Unidos estavam monopolizando tudo, que eles estavam se promovendo através do cinema e tal. Mas daí depois a gente pode fazer outro episódio só de vanguardas europeias para a gente entrar melhor nisso, né? Depois teve Segunda Guerra Mundial, depois teve Guerra Fria, e os americanos se reergueram, né, depois da crise de 29 também, e começaram a exportar esses filmes dele, e daí a gente volta de novo para o American Way of Life, para a política da boa vizinhança, e para o cinema hollywoodiano da década de 40, né, que foi o que teve uma transformação muito grande no jeito, né, de se fazer cinema e tal, e que acabou sendo a conquista do público mesmo, né, e onde se consolidou o jeito de fazer cinema americano. Eu acho que é legal da gente falar desse negócio que eu comentei, de a gente sempre ver as mesmas histórias, porque é mais ou menos nesse período que o cinema hollywoodiano ele acaba encontrando uma certa fórmula de como continuar atraindo as pessoas para poder que elas vão e assistam e fiquem, oh meu Deus, que filme lindo! E como que eles fazem isso, né? Eles retornam aos clássicos, aos antigos e recorrem a Aristóteles
no livro A Poética, que a gente tem post lá no Instagram, então depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, vão lá. E o que que eles fazem? Eles utilizam esse texto, que basicamente é uma curadoria sobre como seria uma tragédia grega perfeita. Então, Aristóteles ele dá essas diconas assim, ai, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Ó, o herói ele pode ter um certo erro que vai fazer com que a trajetória dele seja mais difícil, e as pessoas vão se identificar com esse erro, e aí no final, no caso de Aristóteles, tudo acaba mal porque só acabando mal que vai dar certo. Mas, para Hollywood, para não vender uma tragédia, para não vender uma realidade ruim, eles deixavam sempre o final que tudo se resolvia. Então, é com base nesse texto de Aristóteles que eles acabam criando essa certa receita de roteiro. Então, se a gente pega vários filmes de Hollywood, a gente sempre consegue ver essa mesma história de sempre tem um mocinho, e aí o vilão, e aí o mocinho briga com esse vilão, esse mocinho ele faz alguma coisa muito ruim, que aí essa coisa ruim vai dar um BOzão gigantesco, mas aí no final tudo se resolve e ele casa com a mocinha no final. É sempre assim. Então, esse roteirozinho com essa receita acaba gerando esse grande sucesso que a gente tem de Hollywood e esse nome gigantesco que a gente sabe de Hollywood. Já vou falar de uma indústria um tanto quanto polêmica, que é a dona Disney, tá? O senhor Walt Disney tá se revirando ali porque eu vou falar mal dele. Mas enfim, gente, primeiramente eu gostaria de dizer que eu amo os filmes da Disney, tá? Então, assim, estou criticando, mas eu gosto, não tenho o que fazer, eu gosto. Mas o que que acontece? Esse pensamento de molde é muito engraçado, porque a Disney, ela acaba transmitindo informações e valores para crianças, porque querendo ou não, a gente cria essa certa ideia de que o público-alvo são as crianças, mesmo a gente sabendo que não necessariamente são só as crianças que consomem os produtos da Disney, mas pensando como um todo, são historinhas infantis. Então, são transmissões de informações e valores para crianças que acabam gerando uma certa alienação, acabam gerando expectativas fictícias que não acontecem e que geram frustrações. Então, assim, por exemplo, uma das frases que é muito associada a essa empresa é que eles trabalham com sonhos e não com produtos. Então, olha que problemático essa fala. Você trabalhar com sonhos, você já assume que você está trabalhando com algo que tem uma dimensão muito maior do que uma venda de um filme, uma simples animação. Não. Tá vendendo com o sonho das pessoas. Então, por exemplo, eu nunca fui, tá, gente? Meu sonho, aquelas. Mas eu nunca fui nos parques da Disney, mas dizem que os personagens sempre estão sorrindo, que tem lixeira a não sei quantos passos para o parque nunca tá sujo, que eles não falam alguns tipos de palavras para poder não quebrar o encantamento da experiência, que você pode chegar, tirar foto com o personagem, você vai e vê o castelo e tira foto com o castelo. Você fica na fila do brinquedo, você fica na fila do brinquedo, mas já durante a fila você vai vendo elementos do brinquedo, você já vai se ambientalizando. Então, tem toda essa questão de tipo, ninguém pode ir fantasiado para não correr o risco de você achar que é o personagem e aí a pessoa te tratar mal, porque o personagem nunca te trataria mal. Tem todas essas questões que fazem com que a Disney seja esse grande nome que todo mundo sabe que, assim, é global, global, global. Assim, tudo que a gente tem da Disney é global, assim. Gente do Japão, gente do Brasil, gente da onde que for, vai conhecer alguma coisa sobre a Disney. Mesmo que seja só pequenas informações, vai saber alguma coisa. E aí, o que que acontece? A gente acaba tendo uma certa infantilização da cultura de massa. Vou explicar isso. Eu, Giovana, tenho 19 anos.
e estou fazendo uma maratona de assistir todos os filmes da Disney. Compreende que eu poderia estar assistindo outros filmes e poderia estar vendo outras coisas, mas não. Estou fazendo uma maratona de assistir os filmes da Disney e da Pixar também, porque a Pixar é maravilhosa. Mas o que que acontece? A gente acaba colocando as pessoas nesse círculo vicioso de continuar assistindo, continuar consumindo. E aí, consumindo não só, por exemplo, os filmes das animações, mas é comprar um estojinho da Disney, é comprar uma caneta do Mickey, é comprar uma pelúcia do Stitch, que tem uma galera que tem essa pelúcia do Stitch. É fazer com que a galera consuma além dos filmes, além das animações, e consuma na vida mesmo, sabe? É um negócio assim muito muito bizarro. E isso faz parte todo de um processo de americanização do mundo, que a gente já sabe, né? Que Estados Unidos quer dominar a galera. Isso tudo a gente já tá ligado, já tá esperto, mas enfim, é sempre bom lembrar que isso é uma das ferramentas que acabam sendo muito eficazes. Porque assim, a gente, né, tá muito acostumado em ver um ratinho bonitinho, o Mickey falando, mas a gente não tá acostumado a ver outros tipos de animações, assim, pelo menos não é tão comum, né? Vamos pensar nesse lado de o que é mais popular. E aí o que que acontece? Na Disney, como em outras indústrias culturais, a gente tem as fórmulas de narrativas idênticas. Então é sempre o herói contra o vilão, o bem contra o mal. O comportamento das personagens protagonistas, principalmente as princesas, elas sempre são corretas, elas sempre são assim certinhas. Elas podem cometer algum erro, mas elas se arrependem horrorosamente e falam: não, aquilo tava muito errado, cara, tava muito ruim. E aí depois elas se arrependem e tudo dá certo no final. E é claro, felizes para sempre, que a gente, quando é criança, a gente acha que vai ser assim e não é assim, entendeu? Não é assim que funciona, não tem o felizes para sempre. Bom, gente, o papo tá muito bacana, tá muito legal. Só que para não ficar muito longo o nosso episódio, a gente vai dividir ele em duas partes. Então, no próximo episódio, a gente vai falar um pouco mais sobre Disney e também a gente vai trazer a Marvel e algumas problemáticas dessa indústria cultural, além das nossas indicações. Não vai perder, hein?